Na hora de entender a economia do país, nós precisamos levar três frentes em consideração: o Tesouro Nacional, a Previdência Social e também o Banco Central. Com a união desses três, nós temos o conceito do governo central. E a partir daí surgem termos como déficit primário, receitas líquidas. Hoje Sobre Política mergulha na complexidade das contas públicas e como são feitos os cálculos que podem garantir o equilíbrio da economia. Oportunidade para entender os últimos resultados divulgados pelo governo federal e saber como tudo isso afeta o nosso dia a dia. Vem com a gente, Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? As contas do governo central, que reúnem o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central, desempenham papéis essenciais no funcionamento e na governança do país. De forma resumida, eles trabalham em conjunto para promover o bem-estar econômico do Brasil. O Tesouro Nacional é responsável pela arrecadação de impostos, emissão e controle da dívida pública e também pela execução do orçamento federal. A Previdência garante a Seguridade Social e o Banco Central formula e executa a política monetária do país. Na reportagem a seguir, a gente te mostra a aplicação de tudo isso no nosso dia a dia. Você já deve ter visto nos meios de comunicação a palavra Governo Central, composto pelo Banco Central, Previdência e Tesouro Nacional. Geralmente, as notícias estão sempre relacionadas a termos como superávit, déficit primário ou rombo nas contas públicas. E entender como esses três pilares funcionam é importante para compreender um pouco mais sobre a economia do país. O governo central nada mais é do que o governo federal, ou popularmente chamado de União. É o responsável por estruturar o Estado, com a criação de ministérios, além de implantar as políticas econômica, fiscal e orçamentária do Brasil. Nesse sentido, ele estabelece benefícios para determinadas coisas, ou benefícios fiscais, ou incentivos, etc. E tem uma das suas autarquias quer dizer que não pertencem, digamos, a nenhum ministério, que é o Banco Central do Brasil, que é o guardião da moeda e que é parte muito importante dessa função na política econômica. Por quê? Porque, para poder manter a atividade do governo, o governo muitas vezes entra em déficit. Déficit implica que ele tem que procurar dinheiro no mercado, o que implica aumentar a dívida pública. E a dívida pública paga juros. Esses juros são comandados pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, conhecido também como Bacen, é considerado o banco dos bancos. É ele a instituição responsável por fiscalizar as regras que todas as instituições financeiras devem seguir, além de regular o volume de dinheiro e de créditos que circulam na economia. Na prática, isso significa assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, controlando no dia a dia o preço da inflação, nos produtos do mercado e da farmácia, por exemplo. Mas o Banco Central, para funcionar, responde ao Conselho Monetário Nacional. Para simplificar, o CMN é como se fosse o chefe da casa, sendo a pessoa responsável por fazer a divisão dos gastos, pagar as contas, comprar os insumos do lar e escolher os melhores investimentos. Aos outros membros da casa, que seriam as instituições financeiras, cabe colocar em prática tudo o que foi decidido pelo chefe. Já o Tesouro Nacional é o órgão que administra o dinheiro do país, funcionando como uma espécie de caixa do governo federal. A função dele é importante para manter a estabilidade das contas públicas, por meio do controle de gastos e da gestão dos valores arrecadados pelos impostos. Ele também é o responsável por garantir o pagamento de todos os serviços prestados à população, como segurança, educação, infraestrutura e saúde.
Não é fácil, não é um assunto fácil da população entender, né? Tem por leitura, acho que o governo poderia divulgar mais algumas matérias relacionadas a esse assunto, justamente, né? É muito fácil você falar mal do político, né? É muito fácil falar, aquele governo não serve para isso, não serve para aquilo, mas você entender o caminho que vem o investimento, né? O caminho da escolha do governo federal. A gente passa por vários mandatos, a gente vê corte, né? Cortes na educação, cortes na saúde. Então, a importância de gerir muito bem é que a gente não ouça, né? Não tem essa realidade dos cortes. Então, a administração correta passa por um momento também que tem que ser um momento sem corrupção, para que você tenha não só, né, o dinheiro ali em dia, o caixa forte para fazer toda essa, né, atender esse atendimento à população. A Previdência Social é o sistema público, gerenciado pelo INSS, para garantir renda aos trabalhadores na aposentadoria. A função do Instituto é substituir a renda do segurado quando ele não conseguir mais exercer a força de serviço, seja por velhice, doença ou acidente. Um mecanismo social importante para o país. O equilíbrio da Previdência é fundamental, né? Que os aposentados possam receber dia a dia. A gente vê a realidade em São José dos Campos, né? Até os aposentados da Prefeitura têm que contribuir com os 14%. A gente, através de projeto de lei, junto com outros vereadores, a gente tenta extinguir esse pagamento, porque a gente vê no dia a dia das pessoas que elas acabam ficando sem dinheiro para o seu básico, né? Então, é de suma importância a pessoa se preparar bem para esse momento da aposentadoria. É importantíssimo que a Previdência esteja em dia, né? A gente fala da nacional, mas também a municipal, que esteja equilibrada, para que possa cumprir o seu compromisso, que é ajudar a pessoa que já fez muito pela cidade, pelo estado e pelo país. A Previdência é dividida em 2 regimes, o geral e o próprio. O primeiro é aberto a toda a população e o segundo é destinado aos servidores públicos. Em 2019, ela passou por alterações nas regras de acesso à aposentadoria. O objetivo foi diminuir o déficit da Previdência. A tendência desse sistema é continuar abrindo o buraco, né? Quer dizer, continuar produzindo déficits cada vez maiores. Hoje temos 2 pessoas contribuindo para cada uma aposentada, daqui a algumas décadas vão ter uma para uma, e o déficit vai ser cada vez maior. Quem cobre? O Tesouro Nacional. O que acontece com isso? Aumenta o déficit. Aumenta o déficit, estamos de novo no círculo vicioso de tem que aumentar os juros, que inibe a atividade econômica, que impacta na arrecadação e mais déficit. Garantir que toda essa estrutura funcione com eficiência é uma das prioridades de qualquer governo. E cabe a nós, população, acompanhar e fiscalizar as atividades, para que não só a economia, mas todos os serviços atendam o interesse social. Marina, já deu para ver que o assunto de hoje é bem complexo, né? É bem complexo, é uma estrutura que até pra gente leigo, às vezes é meio difícil de entender, né? Exatamente, passo a passo. Mas no segundo bloco, tudo vai fazer sentido, tenho certeza. Vai, com o nosso entrevistado. Exatamente. Sobre política faz o primeiro intervalo de hoje, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Sobre Política. Nós começamos o programa com uma explicação das instituições que fazem parte do governo central. Agora, no segundo bloco, o nosso assunto é o déficit das contas públicas. Qual o maior desafio para zerar essa dívida? Em março desse ano, o déficit primário do governo central diminuiu devido ao aumento das receitas. A queda foi de 1.527 bilhões de reais, uma redução de 79% em relação a março de 2023. Para entender melhor esse número, a gente conversa agora com o advogado tributarista Rafael Espadoto. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Marvin, Marina, pelo convite. É uma honra estar aqui para poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Rafael, para a gente entender essa questão, às vezes a gente vê uma matéria, por exemplo, teve superávit, teve déficit. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer alguns outros conceitos também, né? Exato. Faz essa contextualização para a gente, por favor. Quais são os principais conceitos que a gente precisa entender? Antes de mais nada, o que é
o que a gente precisa destacar de todo esse contexto, né? O Estado, o governo central, né, a instituição estatal, ela não é muito diferente do que acontece com as nossas vidas no dia a dia. Por quê? Porque nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas atividades profissionais e para isso nós temos o quê? Nós recebemos uma receita em função do conhecimento e do tempo que nós disponibilizamos para alguém. Em contrapartida, nós também temos, né, as nossas despesas, conta de água, conta de luz, né, a escola das crianças, o plano de saúde. Com o governo não é diferente. Só que o que acontece? O governo ele arrecada, ele busca o seu custeio, a sua fonte de receita dentro da sociedade por meio da tributação. Então nós temos pessoas físicas, pessoas jurídicas que acabam, cada qual um pouco, dentro de um princípio chamado capacidade contributiva, alocando parte da sua receita, parte do seu patrimônio, parte daquilo que as pessoas consomem para uma receita pública. E essa receita pública ela é o quê? Voltada para o custeio de despesas públicas. Então, dentro desse aspecto, a gente vai o quê? Vai imaginar que o governo ele busca receitas para cobrir essas despesas. Algumas despesas são consideradas obrigatórias e outras são consideradas discricionárias, ou seja, elas não são obrigatórias. Tá? E, de uma maneira geral, como é custeado isso? Com a receita de impostos. Então, os impostos, via de regra, são a principal fonte de custeio das despesas públicas obrigatórias. Para a gente, desculpa, Marco, para a gente entender, trazer um pouco para o dia a dia, dá alguns exemplos dessas despesas obrigatórias. Bom, a gente tem, primeiro de tudo, despesas com pessoal. Então, o Estado ele depende de pessoas para poder entregar aquilo que se espera da população, ou seja, cumprir com a sua finalidade, que é garantir o quê? Bem-estar social. Então, para isso precisa de pessoas. Então, a despesa com pessoal, ela é uma despesa obrigatória. Né? Junto com isso, você tem o quê? Despesas previdenciárias, aquelas pessoas que a vida inteira acabaram trabalhando, ou algumas que possuem pensões, e o governo paga, né, a aposentadoria, paga pensões, e também essas são despesas obrigatórias, além, né, daquelas que são previstas na própria Constituição do Brasil. Despesas com saúde, despesas com educação pública, né, as despesas, os repasses que são feitos muitas vezes para os municípios. Por quê? Porque o dinheiro que a União recolhe, muitas vezes ele é repassado para os estados, é repassado para os municípios. Então essas despesas são aquelas previstas em lei, elas são consideradas obrigatórias. Então não tem como a gente, por exemplo, fugir, diferente das discricionárias, onde ele tem a opção de não gastar. Então essa é uma diferença importante dentro da questão das finanças públicas. Por quê? Porque as obrigatórias, inevitavelmente, ele tem que cumprir com aqueles gastos, com aquelas despesas. E, Rafael, como que funciona, como que a gente consegue entender essa questão desses números, né, enquanto dívidas mesmo? Porque a gente sempre fala a respeito do crescimento e da redução dessa dívida, e como nós falamos na abertura, né? É possível zerar essa dívida? Como que funciona? O que isso representa, né? Essa pergunta é muito interessante porque ela nos traz muitas vezes uma reflexão a respeito também, inclusive, do nosso papel como cidadão dentro da sociedade. Porque muito se discute, e existe sim uma discussão importante sobre isso, é claro, eu não estou querendo minimizar a discussão, a respeito do excesso de gasto do governo. Né? Então, muito se discute isso, porque o governo gasta muito, que a gente precisa ter um Estado menor. Né? O Estado menor não significa Estado inexistente. Então, essa é uma primeira reflexão que nós precisamos trazer para esse tipo de discussão. Estado mínimo não é Estado inexistente, porque, como a gente acabou de explicar, algumas despesas continuarão sendo obrigatórias, independentemente de você ter um Estado mínimo ou um Estado máximo. Elas vão continuar existentes. Agora, quando a gente olha para um conceito de direito econômico, de finanças públicas, a gente vai tentar compreender o seguinte: o Estado ele não pode, obviamente, assim como nós, gastar mais do que ele arrecada. Tá? Então, essa é a regra básica. E, para isso, foi criada lá no ano de 2000 uma lei muito importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece essa regra de ouro. Não posso gastar mais daquilo que eu arrecado. O problema de tudo isso é que acontece. Você tem muitas vezes, e isso você tem muitas vezes uma situação onde hoje as receitas correntes, as receitas líquidas do Estado cobrem com as despesas.
e o que gera o quê? Um resultado de empate, pelo menos nas contas públicas. Só que daí entra uma segunda circunstância, que é justamente a reflexão que nós temos que ter na condição de cidadãos, que é a dívida pública federal. Por quê? Porque quando a gente olha para o resultado primário, a gente vai olhar esse empate que eu estou comentando. Mas quando a gente olha depois desse resultado primário, ele é superavitário, a gente olha o quê? O pagamento dos juros da dívida pública. Então essa, de certa maneira, acaba se tornando também uma despesa obrigatória. E hoje, o que a gente tem? A gente tem um déficit nominal, mas por conta dos juros que a União é obrigada a pagar em função da dívida que da dívida que existe, do dinheiro que ela toma do mercado. Uhum. E muitas vezes o que? Essa dívida, ela teria que ter o quê? Uma qualidade de longo prazo. Então hoje, quando a gente vê, por exemplo, empresas, fundos de pensão, instituições financeiras comprando a dívida pública de curto prazo, o governo ele acaba tendo que aumentar o seu nível de endividamento para pagar os juros do dinheiro que foi aplicado. Então, esse é o debate que talvez seja que falte quando a gente olha para isso aqui. Será que a dívida de curto prazo ela não poderia, né, não poderia ser algo mais alongado? Então, né, se a gente está buscando investimento, se o mercado financeiro quer buscar um investimento, será que não precisaria ter um prazo maior, né, não buscar dívidas, fazer investimentos de curto prazo? Por quê? Porque hoje o que acontece? Tem essa situação, onde você tem uma dívida de curto prazo, 3 anos no máximo, muitas vezes, e esse volume de juros acaba o quê? Trazendo esse déficit nominal, que é o que a gente costuma olhar dentro das análises dos economistas, né? Das análises que são feitas dentro do mercado financeiro. Então, esse é um debate que talvez precise se aprofundar no Brasil também. E quando a gente tem esse déficit, né, como você explicou, é porque a gente está gastando mais do que está arrecadando. Em termos assim de olhar das despesas correntes e as despesas obrigatórias, as receitas líquidas correntes e as despesas obrigatórias, não. Isso há um empate. O volume de receitas que o governo arrecada, ele é suficiente para cobrir as despesas que hoje ele tem, as despesas obrigatórias. A gente não está falando aqui, tá, Marina, das questões das despesas discricionárias, investimentos, né, que o governo possa fazer, a parte de custeio também, a gente não está falando disso, tá? A gente está falando mais de receitas para despesas obrigatórias. Agora, nesse aspecto, a conta zera. O problema é que vem o que vem abaixo dela, que é, depois dessa conta que se fecha, vem o volume de juros que o governo é obrigado a pagar para financiar a dívida pública federal. E aí é que entra o buraco como um todo. E nesse aspecto, aí vai sempre ter um rombo nas contas públicas. A impressão que dá é que falta dinheiro, né? E de fato acaba faltando. Por quê? Porque muitas vezes o governo tem que fazer o quê? Tem que arrolar dívidas, já que ele não pode emitir mais títulos da dívida pública, ele é obrigado a rolar uma dívida para conseguir pagar uma anterior. E aí ele acaba, digamos assim, nesse processo de arrolamento de dívidas, ele vai chegar uma hora que a conta realmente não vai fechar. Por quê? Porque junto com isso, você tem, querendo ou não, um aumento também das despesas obrigatórias por uma razão até simples. A população está envelhecendo, então cada vez mais a gente vai precisar de expender recursos para pagar aposentadorias, pagar pensões. Então, o que se propõe? Que muitas vezes você tenha que diminuir, mudar a atuação do Estado, a função do Estado, para tentar diminuir despesas correntes, obrigatórias, para sobrar dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Essa que talvez seja a grande discussão que a gente vai ter daqui para frente, sobretudo por conta dessas propostas de reforma administrativa do Estado, da própria reforma tributária também. Rafael, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sobre Política e já deixar o convite para uma próxima ocasião. Passar rápido, você viu como Nossa, estava passando bem rápido, né? Mas espero que você volta aqui para a gente continuar esse papo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi uma honra poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão instigante e tão relevante para o nosso país também, né? Perfeito. Marina, é interessante como o Rafael explicou essa questão de como começa com algo desse tamanho, mas tudo de alguma forma tem alguma relação, né? Exatamente. Então, os números vão, pra gente, na condição de leigo, eles vão se misturando, né?
Sim, total. E é legal essa comparação que ele fez no início da entrevista com as nossas contas pessoais, né? Porque assim a gente vai entendendo como funciona essa estrutura grande que no fim das contas guia muito da nossa vida financeira também, né? Com certeza. Bom, gente, sobre política faz um rápido intervalo e a gente já volta. Sobre política de volta, hoje o nosso tema é o governo central, mas como de costume, a gente começa o terceiro bloco do programa com o nosso dicionário legislativo. Me diz uma coisa, você sabe o que é uma moção? Bom, se não sabe, a gente te explica agora. Moção é um documento votado durante as sessões de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Geralmente, ela integra a pauta juntamente com as indicações e requerimentos. A moção é uma proposta de manifestação, seja de apoio ou repúdio, sobre assuntos das esferas municipal, estadual ou federal. O documento é uma via de expressão do Poder Legislativo. Por exemplo, uma moção de aplauso pode exaltar o trabalho desenvolvido por uma entidade ou pessoa em prol da comunidade e do município. Agora sim, voltamos a falar sobre o governo central. E como a gente falou no segundo bloco, de certo você faz um planejamento financeiro do seu ano, reduz despesas, estabelece metas, elabora um orçamento. Então o governo federal precisa fazer exatamente a mesma coisa. E manter o equilíbrio das contas impacta toda a população. Não tem como fugir disso, né, Marina? Não tem. Dessa conta, dessa matemática. Agora a gente te mostra como as decisões do governo na hora desse planejamento estão mais próximas de nós do que a gente imagina. Assim como uma casa tem alguns gastos essenciais, por exemplo, o país, o estado e a cidade também têm. São as chamadas despesas obrigatórias, contas que o poder público não pode deixar de pagar. São valores fixos, e exemplifico, pagamento dos funcionários da prefeitura, valores que são repassados, por exemplo, a Câmara dos Vereadores. Em São José nós temos exemplos também de repasse para a Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, para a Fundas, esses valores são fixos. As despesas obrigatórias existem para garantir saúde, transporte, segurança, educação e outros direitos dos cidadãos. Também asseguram o funcionamento do Estado com os pagamentos de servidores públicos e aposentados. Fazem parte das despesas obrigatórias benefícios previdenciários e auxílios assistenciais para a população de baixa renda. Outro compromisso é com o pagamento da dívida pública. Pode faltar, por exemplo, transportes. Aí você imagina, o trabalhador que depende do transporte reduz o número de linhas para ele chegar até o trabalho. Então, ele já tinha uma viagem de 30 minutos, agora ele tem que ter uma viagem de 1 hora para chegar até o trabalho. Isso é um ponto. Questão da segurança, vai faltar segurança pública. Por quê? Porque não tem recurso para aplicar, uma vez que está faltando recurso. A arrecadação diminuiu por alguma situação. Os valores são definidos para município, estado ou união, nos chamados Plano Plurianual ou na LDO e na LOA, leis que definem o orçamento público. Para cada área é preciso atingir um teto mínimo de gastos e investimentos, que varia de acordo com cada esfera. No âmbito municipal, a educação tem um patamar de 25% daquilo que é receita tributária. A saúde já tem um patamar de 15%. Esses valores variam a partir de entes federativos e também os gastos são distintos, porque, por exemplo, a União precisa capitanear programas de fomento à educação, por exemplo, que são repassados para os municípios. Já no âmbito municipal, o que nós temos são repasses, por exemplo, para fundações, como a Cassiano Ricardo, a Fundas. O valor que sobra após o pagamento das despesas pode ser investido em outras partes da sociedade. Em resumo, os gastos só podem sair do planejado em casos como de desastres naturais, por exemplo. Mas nesses casos tem consequência. O dinheiro que iria para outras áreas precisa ser gasto em ações emergenciais.
Que é o que está acontecendo, por exemplo, no Sul. Então, uma externalidade tão grande dessa que não foi contemplado, aí é necessário, né? A prioridade muda de uma certa forma e aí pode haver realmente um desequilíbrio. E aí vai haver falta em alguma dessas demandas públicas porque você tem um orçamento baseado na arrecadação e essas arrecadações podem cair por N motivos. Um desses é a questão da externalidade, e aí você não consegue, né, fazer as aplicações dos recursos devidamente e realmente acontece um desequilíbrio muito grande. É importante ter equilíbrio para garantir o funcionamento da sociedade e os direitos da população. Para isso, o planejamento deve ser fiscalizado de perto por órgãos como a Câmara. Isso é uma competência da própria Câmara Municipal, que tem uma incumbência sensível, importantíssima, de sempre fiscalizar o Poder Executivo, em especial, mas não só, a Comissão de Economia, de Finanças da nossa Câmara Municipal, mas nós temos também um âmbito fiscalizatório do Ministério Público e outro que é muito importante, que é o âmbito de fiscalização dos cidadãos. Então nós temos o portal da transparência com os gastos e os cidadãos podem e devem sempre acompanhar como o orçamento está sendo gasto. Aqui na Câmara de São José dos Campos, a Comissão de Economia e Finanças é uma das responsáveis por analisar de perto a questão financeira da cidade. Todos os projetos que envolvem o uso do dinheiro público, seja para novas despesas ou investimentos, devem passar pela análise dos vereadores membros. A cada ano, a comissão também avalia como a Prefeitura pretende alocar os recursos municipais no orçamento da cidade. Tem discussões, por exemplo, que a população pode participar por meio de audiências públicas para estabelecer as diretrizes. No que vamos investir em São José dos Campos? Feitas essas diretrizes, daí aprovada uma lei orçamentária e aí são estabelecidos. Vamos gastar tanto no âmbito de modernização da frota da Prefeitura, vamos gastar construindo um novo hospital no âmbito da saúde, vamos modernizar as escolas. A Câmara também defende uma gestão consciente das verbas municipais, que são frutos dos nossos impostos. Além do cuidado e planejamento financeiro, os parlamentares acreditam que aproximar a população do debate sobre os gastos públicos é fundamental para saber se a distribuição dos recursos atende o interesse da comunidade. Marina, usando esse exemplo da economia doméstica, né? A gente faz as contas ali mês a mês, ano a ano, mas acaba não usando esses conceitos que, quando se trata da economia do país, fazem toda a diferença, né? Como o entrevistado disse durante o programa, como a gente viu agora, questão de déficit primário, superávit primário, são conceitos pequenos ali, mas que estão presentes na vida de todo mundo, né? Exatamente, são conceitos que fazem total sentido para a gente. Por exemplo, se você deixa de pagar o cartão de crédito porque surgiu outra conta, você vai ter os juros. Então, às vezes, no mês seguinte, você vai ter o dinheiro para pagar a fatura que sobrou, mas você já não vai ter para pagar os juros, né? Então, essa analogia ajuda a gente a entender, né, essa estrutura. Torna tudo bem prático. Sim. Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política. Se você quiser rever esse programa ou outros também aqui da TV Câmara, é só acompanhar lá o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmarasjc. Também pode nos acompanhar pelas redes sociais, lá tem conteúdos especiais. @TV Câmara SJC vale tanto para o Instagram quanto também para o Facebook. E nós temos um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde, ao vivo pelo YouTube ou pelo canal 12.3 da sua televisão. E também tem mais reprises durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau.